E o resgate também foi um pouco atrapalhado. Teve atrapalhada, teve mentira. E o povo foi se desentendendo. Vai bem. Quando, enfim, tá tudo errado, não tem jeito, né? A venda e a posterior operação para trazer de volta ao Brasil as joias comercializadas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro no exterior tiveram tentativas de esconder o esquema e trapalhadas que ajudaram a Polícia Federal a avançar nas investigações. Mensagens analisadas pela PF mostraram que Bolsonaro e o entorno tinham receio de que a venda fosse descoberta pelas autoridades. O grupo temia implicações legais devido à apropriação dos objetos e queria esconder os indícios de que eles haviam sido levados ao exterior e vendidos posteriormente. Né? Aí, vai bem, resumindo aí, o Cid falou, aí resolveram assim, a gente precisa excluir algumas mensagens, pra quê, né, deixar rastro? Eu, por exemplo, quando combino ilegalidades com o Vale Bene, eu falo, Vale Bene, apaga aí que eu apago aqui. Né? Mas fica tudo na nuvem. Cuidado que fica tudo na nuvem. Larissa, cuidado com a nuvem, Larissa. Que uma hora cai tempestade na cabeça. Vai. A Polícia Federal, por exemplo, identificou que o tenente-coronel Mauro Cid excluiu mensagens de WhatsApp que havia trocado com o ex-assessor de Bolsonaro, Marcelo Câmara, sobre a recuperação do chamado kit ouro branco, o conjunto formado por um anel, abotoaduras, um rosário islâmico e um relógio da marca Rolex. Apesar de ter excluído as mensagens, o ex-ajudante de ordens tinha enviado o mesmo conteúdo para uma outra conta pessoal no aplicativo. E a PF descobriu as mensagens e percebeu que se tratava de fotos do kit ouro branco e dos certificados de autenticidade das joias. Esse é o Masbahar, né? Que as pessoas falam rosário islâmico, e não é, até porque não é só islâmico, tá? O Islã, mas não é um objeto considerado sagrado ou que remeta ao sagrado. Só para deixar claro, né? Vejam lá o que é o Masbahar. Então, né? E teve uma atrapalhada, né? Não pararam. Teve o reflexo do general Mauro César Lorena Cid. Vocês lembram quando ele estava lá com uma peça? Que ia vender, depois descobriu que não tinha muita importância e tal. Mas o general aparece, o reflexo do general. Né? Então aqui fica uma outra lição moral. Larissa, quando você estiver fazendo sacanagem, cuidado para ver se a sua imagem não aparece refletida. Puder evitar espelho, vidro. Dá uma olhada. É tudo fosca, tudo. Não vai identificar. Né? Para não fazer lambança. Né? Vocês se lembram que houve a tentativa de resgate das joias na alfândega, né? Lembro. Vocês se lembram que teve o sargento lá da Marinha que resolveu falar, chama o cara da Receita, o ex-secretário o então secretário da Receita, o Júlio César Vieira, para liberar a coisa. E agora tem informação. O ex-secretário da Receita Federal, Júlio César Vieira Gomes, confirmou em depoimento à Polícia Federal ter tratado diretamente com Jair Bolsonaro da liberação das joias presenteadas pela Arábia Saudita e apreendidas na alfândega do aeroporto de Guarulhos. O ex-chefe da Receita afirmou à corporação ter conversado sobre o assunto com Bolsonaro em 2 ocasiões. A primeira foi um encontro pessoal, na primeira quinzena de dezembro de 2022, possivelmente no Palácio do Planalto. A segunda foi o telefonema do dia 27 de dezembro, que é quando o rapaz vai tentar pegar a joia lá. Sem conseguir. Né? Aí, o Fábio Van Garten e o Frederico Vassef se desentenderam, troca de farpas, e mais farpas. O que houve aí? Vai lá. Os advogados Fábio Weingarten e Frederico Assef trocaram farpas ao discutir as estratégias de defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro no inquérito das joias. A conversa entre os dois está no relatório final da Polícia Federal sobre a investigação. A discussão foi em troca de mensagens no WhatsApp. A conversa começou durante a madrugada de 21 de março de 2023, com uma mensagem enviada por Assef a Weingarten. Nela, o Assef mandou um link de uma reportagem que dizia que a PF permitiu
que a defesa de Bolsonaro tivesse acesso aos autos. Na sequência, o ex-advogado fez um comentário irônico e parabenizou Weingarten pelo belo trabalho, sugerindo que ele teria vazado informações da investigação. Aí a resposta do Weingarten veio 1h30 depois, com uma reportagem do site Metrópolis. O texto dizia que a defesa de Bolsonaro já estava em posse das joias que seriam devolvidas ao TCU e que a equipe de advogados era comandada por Paulo Amador da Cunha Bueno. O Wassef, então, rebate a resposta e novamente ironiza Weingarten. Parabéns de novo. E aí os dois ficaram se atacando e não sei o quê. E nós sabemos que o Wassef, Patrícia, que o Wassef foi para os Estados Unidos para recomprar um relógio, uma vez que o TCU tinha pedido o relógio, né? Para ficar sob sua guarda. E o que é que o Wassef fez? Vai lá, vamos lá. O advogado justificou ao governo americano que pagou $49 mil, cerca de R$256 mil na cotação da época, em espécie por um relógio Rolex para evitar a incidência de imposto sobre operações financeiras, o IOF. Tá viva! Em dinheiro vivo. A informação consta num formulário preenchido pelo advogado no momento em que recomprou o relógio de uma loja nos Estados Unidos em março do ano passado. A Polícia Federal mostrou que o Wassef viajou ao país para recomprar o relógio, que integrava o kit ouro branco recebido pelo então presidente Jair Bolsonaro como presente da Arábia Saudita em outubro de 2019. O advogado deu a seguinte explicação: eu pago em dinheiro porque se eu usar outra forma, como por exemplo o cartão de crédito, o governo brasileiro cobra caro. Escreveu o Wassef nesse formulário obrigatório pela legislação dos Estados Unidos quando são efetuados pagamentos em espécie superiores a $10 mil. Isso, e o Wassef insiste que ele comprou com o seu próprio dinheiro. Que é uma coisa... Não, vai bem, outro dia quis me agradar com o negócio ali, eu tinha feito uma ilegalidade, ele quis resolver, ele fez o quê? Ele falou, rei, não precisa me pagar, Não tá? precisa, imagina. Eu falei, tá bom, vai bem, não sei, assim... Isso é muito comum, né, Larissa? Sim. Você tem um amigo que é presidente da República, né? Ou foi, no caso, aí você pega 256 mil e compra. Dinheiro de pão. Né? Que é muito comum isso acontecer. Aí tem conversa do Wassef com o Bolsonaro. Vamos para 3D, que é legal. Que, assim, nunca aconteceu com vocês, evidente, nem comigo. Mas, por exemplo, se você faz uma coisinha assim que você não quer que o parceiro ou a parceira saiba, dá uma mentidinha, vale bem. Não pode botar muito detalhe na história, né? Ô Larissa, quanto menos detalhe, melhor. Não se confunde. E aqui é uma questão de apreensão do mundo. E vai bem. E se for contar a história para mulher, que adora detalhe, Pois é. não conte detalhe. Fica mais ou menos assim. E o Wassef usou essa técnica, falando para o Bolsonaro. Como é que é? Como é que é isso aí? Não, é tudo legal, mas vamos fazer o seguinte? Vai. O ex-presidente Jair Bolsonaro acertou com o advogado uma linha de defesa mais genérica, que seria adotada para se defender publicamente e sem muitos detalhes das acusações. O objetivo era deixar um caminho aberto que possibilitasse ao ex-presidente mudar de estratégia a qualquer momento. As informações foram obtidas pela Polícia Federal. Em uma mensagem de áudio enviada no dia 7 de março do ano passado, o Wassef disse o seguinte para Bolsonaro: presidente, a nota como está, ela não nos engessa para nada. Tem abertura para a gente falar de qualquer pauta, mudar de estratégia a qualquer momento, porque é uma nota geral, generalizada, sem especificar com detalhe. Isso. Ele falou generalizada, mas ele quis dizer genérica. Né? É que às vezes os advogados não lidam bem com as palavras, viu, Larissa? E alguns lidam ainda pior, né? Então... A depender da sua fidelidade ao direito, acho, né? Veja o Moro. O Moro é formado em direito.
lembre-se da forma como ele se apropriava e se apropria ainda da língua, né? E aí foi uma nota que o Wassef fez, eu lembro, a época, dizendo ali, de fato, era um cascatol, né? E aí a ideia é a seguinte, né? Porque se a gente der muito detalhe, a gente se amarra, né, na coisa. Então, você precisa contar um troço que lhe permita mudar de rota. Então, por exemplo, Bolsonaro, em relação às joias. Você já tem de tudo, Vai Bene. Desde eu não sabia. Nossa! Apareceu um Patek Philippe aqui, oh meu Deus! Até não sei onde está a joia. Até se venderam não foi comigo. Agora já tem um negócio que não, ele participou, tem as evidências que participou. Tem tudo. Tem tudo. E parece, vamos para 3E, que tem uma grande mentira aí que foi feita para despistar. E o amigo dele não viu mal nenhum, pelo visto, em participar da coisa toda. Do que é que eu estou falando? Vai. O relatório da Polícia Federal revelou que o ex-presidente Jair Bolsonaro mentiu aos investigadores sobre ter mantido um dos kits presenteados pelo governo da Arábia Saudita em uma fazenda do ex-piloto da Fórmula 1, Nelson Piquet. O objetivo para a PF foi acobertar o envio dos itens de luxo para os Estados Unidos. Em depoimento no dia 5 de abril de 2023, Bolsonaro declarou nunca ter ficado em posse das joias e que, ao deixar o Brasil, não levou os itens para a Flórida. O ex-presidente alegou que o kit foi enviado para uma fazenda de Piquet no Lago Sul, área nobre de Brasília. E tudo indica que não e que foi, sim, parte foi no avião. Olha, gente, meu Deus do céu. Até as fugas são assim, michurucas, né? Porque o cara se manda para não passar a faixa, mas, segundo ele tinha um pressentimento de que algo ruim ia acontecer. Olha bem! Foi. Esqueci de trocar pilha. Deixa eu trocar pilha. Mas tudo bem, ele tinha um pressentimento de que algo ruim ia acontecer. Nossa, Larissa, eu fico incentivando acampamento em área militar, fico dando corda para a história de que pode ser que o eleito não tome posse, e depois começa a ter pressentimentos. Aí fugiu do Brasil. E segundo a Polícia Federal, levou joias no avião presidencial. E segundo a investigação, o dinheiro foi usado para se manter, para sustentá-lo no exterior por 3 meses. O imbrochável, imorrível, incomível, né? Inelegível, inacreditável, ininteligível. Você sabe que eu até gostei das coisas que ele fez, viu, Vai Bene? Algumas coisas assim. Gostei no seguinte sentido. Não gostei, é ruim pro Brasil, claro. Mas esse imbrochável aí, ele, com as coisas que ele fez, evidentemente, as coisas ajudaram a ser derrotado, né? Ou seja, Vai Bene, a conclusão é a seguinte: ele broxou e eu não. Falar o quê? É tudo vulgar, inacreditável.